Sempre que pronuncio o nome Ferrari, sinto como se estivesse evocando não apenas uma marca famosa, mas um império moldado em velocidade, fortuna e sangue. As máquinas vermelhas que conquistaram o mundo carregam glória, mas também carregam segredos. Por trás do luxo que brilha nas pistas e nos salões da elite, havia um silêncio que poucos ousavam mencionar. Mas poucos sabem que, antes de todo o esplendor, existia um herdeiro cuja existência era mantida nas sombras. E o destino do império mudaria quando esse filho, quase apagado da narrativa oficial, finalmente emergiu. Eu sempre volto ao mesmo pensamento. Como uma marca tão luminosa poderia carregar em seu coração uma história marcada por tanta omissão? Em meio a contratos milionários, motores lendários e pilotos imortais, havia um vínculo familiar escondido, um elo que parecia proibido de ser reconhecido. Por trás do rugido dos motores, o segredo de um filho esquecido ecoava em silêncio. E sua presença discreta se tornaria peça crucial na sucessão que muitos acreditavam já estar definida. À medida que o Império Ferrari crescia, a sombra desse herdeiro crescia com ele. Eu percebia que, em meio ao tumulto das vitórias e dos acidentes, algo se mantinha sutilmente fora da história oficial. Não era apenas uma ausência, era quase um pacto, um acordo silencioso que, mais cedo ou mais tarde, cobraria seu preço. E quando o império começasse a tremer, essa ausência se tornaria impossível de ignorar. Por isso, quando penso em Piero Ferrari, lembro de um herdeiro que não escolheu seu destino, mas que foi moldado por ele. Ele representava a continuidade de um império que, ironicamente, quase não o reconheceu. Sua história não começa no brilho, mas no silêncio. E é nesse silêncio que repousa a maior das curiosidades que envolvem a sucessão da Ferrari. Hoje, eu conto essa história não apenas como narrador, mas como testemunha do peso que a herança pode carregar. Um império como esse não se constrói apenas com motores e vitórias. Ele se constrói com decisões humanas, alianças e omissões. E o herdeiro esquecido é a peça que faltava para entender o legado que atravessou gerações. Quando retorno às origens, vejo Enzo Ferrari ainda como um jovem de olhar duro, moldado pela perda precoce e pelo desejo quase instintivo de construir algo maior do que ele mesmo. Antes de se tornar o patriarca de um império, ele era apenas um rapaz italiano tentando sobreviver às duras mudanças do século XX. A guerra, a pobreza e a morte cercaram sua juventude, criando nele uma ambição que beirava o impossível. Era aquele tipo de sofrimento que se transforma em motor interno. Eu sempre noto como Enzo parecia ter uma relação quase espiritual com a velocidade. Não era apenas paixão, era fuga, era alívio, era a afirmação de que a vida podia ser domada no limite entre o controle e o caos. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ele encontrava nos motores sua única forma de permanecer inteiro. Nessas origens humildes, escondia-se o homem que ergueria um dos maiores impérios da elite mundial. Enzo começou como piloto, mas logo percebeu que seu destino não estava atrás do volante. Ele queria construir, liderar, comandar. Cada derrota, cada funeral, cada notícia dura alimentava sua visão. O Império Ferrari não nasceu de luxo, mas de dor. A riqueza, o poder e a influência vieram depois, muito depois, quando sua obsessão se transformou em estratégia e sua estratégia em legado. Quando ele fundou a escuderia Ferrari, ainda não havia luxo, apenas suor, dívidas e a certeza inabalável de que estava criando algo eterno. A marca começaria a crescer, não pela estrutura, mas pela força de seu nome. Um nome que, dentro de alguns anos, dominaria as pistas, as ruas e o imaginário de toda uma geração. Porém, enquanto o império surgia, a vida pessoal de Enzo se fragmentava. E é aqui que o destino começa a costurar o que viria mais tarde. A existência de um herdeiro que, por circunstâncias familiares, seria mantido distante das luzes. Enquanto Enzo construía máquinas perfeitas, sua vida íntima carregava imperfeições profundas. Esse contraste entre grandeza pública e silêncio privado marcaria todo o futuro da sucessão Ferrari.
A Ferrari cresceu como um fenômeno, empurrada por guerras, rivalidades e uma obsessão quase religiosa pela perfeição. Cada vitória nas pistas representava não apenas um triunfo esportivo, mas um golpe de autoridade no tabuleiro global do poder automotivo. A marca se tornava símbolo de fortuna, riqueza e luxo extremo. Mas poucos sabem que, por trás de cada vitória, havia também crises internas, dívidas e sacrifícios que quase destruíram o império. Eu percebo que a ascensão da Ferrari nunca foi linear. Houve quedas profundas, acidentes fatais, conflitos com pilotos e disputas com engenheiros que se sentiam esmagados pelo perfeccionismo de Enzo. E mesmo assim, ele seguia inabalável. Sua mente estava sempre 10 passos à frente, e sua estratégia era guiada por uma combinação de instinto e cálculo. O império crescia, mas seu preço era alto. À medida que as competições se tornavam mais ferozes, Enzo consolidava uma imagem quase mitológica. A Ferrari não era apenas um carro. Era status, era poder, era a impressão material de um sonho inabalável. A marca se tornava parte da elite global, admirada pelos mais ricos e desejada pelos aspirantes. E enquanto o mundo celebrava essa ascensão, o herdeiro esquecido assistia tudo de longe. Mas a marca também enfrentou ameaças sérias: a crise do petróleo, a pressão financeira, a saída de figuras-chave. Houve momentos em que o império pareceu vulnerável, como se a história pudesse seguir outro rumo. Foi nesse período turbulento que Enzo começou a questionar quem levaria adiante seu legado, quem protegeria sua fortuna e quem manteria viva sua visão. E foi nesse exato ponto que o destino do império mudaria para sempre. Porque a sucessão Ferrari não seria guiada apenas por genética, mas por decisões que misturavam sentimento, estratégia e culpa. O herdeiro esquecido, até então marginalizado, começaria a emergir como peça indispensável da continuidade. Quando falo de Piero Ferrari, falo de um herdeiro que cresceu entre duas verdades: a verdade íntima de ser filho de Enzo e a verdade pública de não existir oficialmente durante grande parte da vida de seu pai. Piero nasceu de uma relação extraconjugal, o que tornou sua própria identidade um segredo cuidadosamente protegido. Enquanto o império crescia, ele crescia na sombra, presente, mas invisível. Eu sempre me pergunto como deve ter sido viver com o peso de um sobrenome que ainda não podia usar. Não era apenas uma questão emocional, era uma questão de poder, de sucessão, de legitimidade dentro de um dos maiores impérios de luxo da história. Piero cresceu ao lado do pai, mas nunca ao lado do nome. E essa distância moldaria sua personalidade, discreta, reservada, quase silenciosa. Enquanto outros herdeiros apareciam em fotografias, eventos e reuniões de elite, Piero permanecia atrás das cortinas. Mas ele observava, aprendia, absorvia a estratégia, o negócio, a engenharia que sustentava o império. Quando o mundo acreditava que a sucessão estava definida, Enzo tomava decisões que surpreenderiam todos. O filho esquecido começaria a ganhar espaço. Com o tempo, Piero foi assumindo responsabilidades cruciais dentro da empresa. Ele não era o herdeiro escolhido pela narrativa pública, mas era o herdeiro escolhido pela confiança silenciosa de Enzo. Uma confiança construída longe dos holofotes, mas ainda assim profunda. Sua presença se tornava cada vez mais inevitável, sua influência cada vez mais necessária. E quando Enzo morreu, o segredo deixou de ser segredo. Piero, finalmente reconhecido legalmente como herdeiro, tornava-se não apenas sucessor, mas guardião de um império que quase nunca pôde chamar de seu. Sua história não é de glória repentina, mas de legitimidade conquistada ao longo de décadas. E é isso que a torna tão fascinante. Há algo de magnético na história de Piero Ferrari porque, enquanto todos esperavam grandes escândalos, ele permaneceu o oposto. Calmo, técnico, racional. Mas isso não significa a ausência de conflitos. Por trás das portas da empresa, houve discussões profundas sobre estratégia, venda parcial da marca e o futuro da Ferrari dentro de conglomerados internacionais. E Piero estava sempre lá, silencioso, mas decisivo.
Poucos sabem que ele foi uma das vozes contrárias à venda total da Ferrari para grupos externos. Ele acreditava que o império deveria manter sua alma, mesmo que dividida numericamente entre acionistas. Foi também ele quem trabalhou em parcerias aeronáuticas e em projetos de engenharia que expandiram a influência da família além dos carros. Seu papel foi técnico e estratégico ao mesmo tempo. Outro fato pouco conhecido é que Piero se tornou bilionário sem nunca buscar os holofotes. Sua fortuna cresceu enquanto ele se mantinha afastado da exposição típica dos grandes herdeiros da elite. Ele preferia influenciar sem aparecer, controlar sem brilhar, liderar sem ser idolatrado. Uma postura incomum em um mundo movido pela vaidade e pelo status. A relação de Piero com os pilotos lendários também é cheia de curiosidades. Ele manteve amizade com nomes que marcaram gerações, observando de perto vitórias, tragédias e mudanças na Fórmula 1. Muitas das decisões que moldaram a equipe passaram por ele, mesmo que seu nome raramente fosse citado nas notícias. Ele era o bastidor do bastidor. E talvez a maior curiosidade de todas seja esta. O filho esquecido tornou-se o guardião mais discreto e, paradoxalmente, mais fiel ao legado Ferrari. Enquanto as manchetes focavam em pilotos, presidentes e engenheiros, Piero mantinha o império respirando como uma sombra indispensável. Quando olho para o império Ferrari hoje, vejo não apenas uma marca milionária, mas uma herança construída no limite entre grandeza e silêncio. A empresa vale bilhões, domina mercados, influencia gerações e permanece símbolo absoluto de luxo, velocidade e poder. Mas por trás dessa engrenagem perfeita está a presença constante de Piero Ferrari, o herdeiro que o mundo quase não viu nascer. Eu percebo que a força de seu legado não está no brilho, mas na constância. Ele manteve vivo o DNA que seu pai criou, garantindo que a Ferrari continuasse não apenas relevante, mas icônica. É uma herança rara, discreta, estratégica, profunda. Enquanto outros impérios familiares ruíram sob o peso da sucessão, a Ferrari encontrou no filho esquecido seu maior aliado. Hoje, Piero ocupa a posição de destaque no conselho, administra investimentos, define caminhos e preserva a identidade que fez da Ferrari um mito. Seu nome pode não estampar revistas semanalmente, mas sua influência permeia decisões que movimentam bilhões. Ele é o elo silencioso que garante que o vermelho Ferrari continue sendo mais do que uma cor, continue sendo um símbolo. A história dele me faz refletir sobre o verdadeiro significado de ser herdeiro. Não se trata de aparecer, mas de sustentar. Não se trata de status, mas de responsabilidade. A sucessão não precisa ser ruidosa para ser poderosa. Às vezes, o verdadeiro guardião de um império é aquele que o mundo quase não viu. E se você, que me acompanha até aqui, acredita que histórias como essa merecem ser contadas, eu te convido a se inscrever no canal Os Grandes Herdeiros. Porque o império não é apenas passado. Ele continua crescendo a cada história revelada.